Olá, tudo bem? Esse é o vídeo da semana, né? A gente tem feito, tentando fazer 2 vezes na semana, uma no domingo, uma na terça ou na quarta-feira. E esse vídeo eu faço com um tema um pouco mais livre, fazendo o caminho contrário. No domingo eu saio do Evangelho e vou fazer uma leitura da realidade. No vídeo da semana eu faço, a partir de uma questão social, de um tema social, eu vou para o Evangelho. Acho que isso pode ajudar a gente, inclusive, a perceber como que as coisas se interpenetram e se tocam em algum momento. Hoje eu não teria como falar sobre outro assunto, não tem como. Por mais que a gente tente fugir ou fazer de conta que não é uma urgência e é necessário. Eu queria falar um pouquinho sobre os últimos acontecimentos sobre trabalho escravo no Brasil, sobre a fala infeliz de um vereador no Rio Grande do Sul, mas também sobre a não repercussão deste assunto. Primeiro porque me assusta a ideia de que talvez não nos tenha causado nenhum tipo de constrangimento. É terrível pensar que um assunto tão sério, algo tão grave, não cause em nós cristãos católicos nenhum tipo de manifestação. Segundo, porque tem uma questão que é fundamental. Não é a primeira vez, não é a única vez e, o que é pior, nem é a mais grave. Tantas e tantas situações que estão acontecendo baseados ou puxados pelo tema do racismo e que a gente tem deixado passar, ou por comodismo, ou por preguiça intelectual, ou porque, de algum modo, a gente acaba concordando com tudo isso e a gente, para evitar ter que se expor, a gente acaba se silenciando. Eu queria partir de uma ideia muito simples que um pensador francês tem sobre o racismo. Frantz Fanon, ele diz o seguinte, ele é um psiquiatra e é filósofo, e ele diz o seguinte: não tem como uma sociedade ser meio racista. Ou ela é racista ou ela não é. Se ela o for, em algum momento, no seu desenvolvimento, vão aparecer os campos de concentração. Veja, o que esse autor nos aponta é algo muito sério. Porque às vezes a gente pensa que o Brasil é um país meio racista. E não tem como ser meio racista. O Brasil é um país racista com uma tradição escravocrata das maiores e mais profundas que nós temos no mundo inteiro. E a gente não se dá conta disso, do quanto que ou a gente é racista por tabela, sabe aquele racismo por diversão, aquele racismo por desconsiderar, ou a gente é racista camuflado. A gente concorda com as ideias racistas, mas por algum tipo de cuidado ou de zelo intelectual, moral, religioso, a gente não fala que é racista. Pelo contrário, até hipocritamente dizemos, eu não sou racista, tenho até alguém na minha família que é negro. Eu não sou racista, tenho amigos negros, que na verdade nada mais é do que afirmar que a gente é racista. E tem essa coisa dessa tradição escravocrata. Parece que para nós é muito difícil a ideia de entender que a vida humana, em qualquer situação, não deveria ser negociada em hipótese alguma. Mas no caso do Brasil, a gente sente que, por algum motivo, está alojado no nosso imaginário e no nosso entendimento psíquico-mental e nas nossas relações que o povo negro, de alguma forma, tem que permanecer escravizado. Tem que permanecer. A gente talvez não diga escravizado, mas a gente diz no lugar dele. E o lugar dele qual é? Seja de serviçal, seja de analfabeto, seja de bandido meliante, seja de pessoas que não querem nada com nada. A fala do vereador lá de Caxias do Sul, ela condensa um pouco tudo isso, porque de algum modo ele fala de tudo isso e ele diz com todas as letras que o povo lá de cima,
se referindo ao povo baiano, aos baianos de modo geral, e nós sabemos que a Bahia é um lugar eminentemente negro, afro-brasileiro por excelência. E a gente começa, ele diz assim, que o povo lá de cima só sabe tocar tambor e curtir a praia. E na verdade, por trás dessa fala, ele resume um pouco o que os sudestinos pensam sobre os nordestinos. Porque na nossa cabeça foi incutida a ideia de que baiano, paraibano, cearense não gosta de trabalho. Eu já ouvi colegas falando, me perguntando sobre a minha experiência no Amazonas, me perguntando, é verdade que índio não gosta de trabalhar? E aparece isso com a maior facilidade. E é claro que isso tem como origem, primeiro, uma ignorância, mas também uma educação tergiversada, uma educação que ensinou desde muito cedo a dizer que quem construiu esse Brasil foram alemães, italianos, portugueses, desconsiderando a grande contribuição que o povo negro, que o povo indígena deu. De forma diferente, é verdade, mas deu e dá. E não adianta a gente negar isso simplesmente por uma questão de preconceito. E o que a gente faz é justamente isso, a gente desconsidera toda a contribuição afro-brasileira do povo africano, porque simplesmente queremos ignorar a participação, queremos ignorar o papel preponderante dessas culturas, mas o que é pior, queremos diminuir o grau de conhecimento e de autoestima que essas populações têm ou precisam ter. Por trás disso tem uma mentalidade de que nós somos uns europeus descategorizados. Branco, de olhos azuis, de pele clara, é europeu. É um europeu miscigenado, meio misturado, mas é europeu. E a gente quer tirar por toda a lei o nosso pé da cozinha ou o nosso pé da senzala. Na verdade, por trás disso, tem uma dificuldade muito grande de se entender, de se aceitar como povo que foi também influenciado pela cultura africana. Vai fazer uns anos, eu não saberia precisar quantos anos, mas vai fazer um tempo, talvez uns 20 anos, que eu comecei a perceber que ficou popularizado um preconceito com o carnaval, com as rodas de samba, com tudo que pudesse representar da cultura negra. E isso tudo não é gratuito. Isso tudo vem justamente por causa desta posição de que o negro, ou o samba, ele revela um povo que gosta de ficar tocando tambor na praia. E, na verdade, por trás disso tem muito preconceito, porque é desmerecer uma cultura, é apagar a identidade cultural de um povo, e o que é pior, é descolar aquilo que nós somos daquilo que de fato as pessoas gostariam de ser. Descola e faz a gente simplesmente pensar que nós somos um europeu talvez de segunda, terceira categoria, mas europeus, graças à presença dos portugueses. Nós somos europeus, nós não temos nada a ver com a senzala, nada a ver com a África, nada a ver com a cultura indígena. Por trás disso, além de uma grande ignorância, tem um elemento de preconceito e de profundo desconhecimento e de vontade de apagar a cultura negra para justamente sobrepor a cultura branca. O que me assusta é que nós cristãos, de alguma forma, e historicamente a gente consegue entender isso, a gente acaba fazendo pacto com essa verdade. Tanto é que entrou agora definitivamente nos cursos de liturgias, de formação dos leigos, que só existe uma forma de rezar, só existe um modelo de canto, só existe uma forma da gente poder se dirigir a Deus, tentando justamente aplacar a contribuição de outras culturas para a liturgia católica. Por trás disso,
tem um desejo muito grande de fazer uma limpeza étnica para que a liturgia fique o máximo possível europeia e que nós consigamos falar com Deus apenas pelo modelo europeu. Tudo aquilo que vier de fora ou fora deste modelo, ou é folclore, ou é um desrespeito à ortodoxia. Com isso, nós estamos fazendo pacto com o racismo estrutural. Com isso, nós estamos deixando com que populações inteiras estejam se afastando das nossas comunidades. Claro, não é somente por isso, mas a gente não pode esquecer que o negro, como população majoritária, não se sentindo representado no canto, na dança, na fala, nas expressões, ele não vai rezar, ele não vai manter o seu vínculo cultural com o cristianismo. E por trás disso, além de ter uma limpeza, tem também uma tentativa de desenraizar a nossa fé, dizendo que nós não devemos misturar aquilo que nós rezamos, aquilo que nós trazemos no coração e na alma, com aquilo que se dirige a Deus. Estamos mais uma vez cometendo racismo. Estamos mais uma vez permitindo que cada vez mais esse tipo de estrutura mental, espiritual, relacional, social, impeça as pessoas de se chegarem, primeiro à justiça, porque nós estamos falando de 200 pessoas que estavam mantidas sob regime análogo à escravidão. E, enquanto isso, os proprietários daquelas vinícolas onde se trabalhavam essas pessoas estavam tendo lucros recordes, um atrás do outro. Tudo bem, façam a justificativa que quiserem, os patrões não sabiam porque era terceirizado esse tipo de serviço. É algo difícil de aceitar, mas como argumento burguês a gente até admite, porque é assim que é e é assim que sempre foi. Mas na prática não é verdade. Na prática é uma tentativa de vestir novamente a escravidão com uma roupa nova. E agora é a roupa do trabalho análogo à escravidão. Mas não se esqueça, o nosso silêncio e a nossa falta de adesão ao movimento antirracista também traz consequências, também traz bastante sofrimentos. E cada vez mais a gente está criando um modelo de sociedade, um modelo de relações de trabalho, um modelo de religião, onde a gente vai eliminando elementos da cultura do outro para sobrepor e para fingir, porque é um fingimento, que nós somos europeus. Eles não nos consideram nem um pouco próximos deles e nós não somos. Como dizia o Ney Matogrosso numa das suas músicas mais interessantes, a gente é tudo aleijadinho. O artista aleijadinho, né? A gente faz coisas com a perna torta, como Garrincha, a gente faz coisas que realmente não são aceitas por aquele padrão branco europeizado. Mas eu também lembrei de um rap bem recente de duas cantoras chamadas Tasha e Trace, em que elas falam uma coisa muito interessante, falando sobre os absurdos e os contrapontos que existem na nossa cultura, que a gente olha para a pirâmide do Egito e prefere pensar que foram os extraterrestres que construíram, do que aceitar que foram os pretos que fizeram o cálculo e que tiveram a louca aventura de construir aquele monumento majestoso. A gente prefere achar que foram os aliens, os ETs. Na verdade, foram os pretos. Se a gente não fizer um processo de atualização desses temas, talvez a gente não só vai estar vislumbrando os campos de concentração, como talvez sejamos nós aqueles que vão ter a chave, que vão prender as pessoas dos campos de concentração da modernidade. Um excelente dia a todos.